Fala pessoal, boa noite. Eu recebi o convite para falar um pouquinho com vocês sobre suicídio. Eu tenho uma série no meu Instagram, no meu IGTV, chamada Autismo Simplificado, onde eu falo coisas sobre o autismo que de uma forma leve, que não seja tão aprofundada, para todas as pessoas aprenderem um pouquinho sobre o tema. Então, basicamente, o suicídio a gente sabe que ele tem crescido muito na nossa sociedade. E com esse crescimento, a gente tem que falar e conversar sobre ele. Conversar talvez seja a melhor dica que eu tenho aqui para a gente ajudar pessoas que têm ideações suicidas e para as pessoas envolvidas com situações de suicídio ou tentativas. Basicamente, a gente sabe que as pessoas atípicas elas não estão livres do suicídio. Elas estão expostas sim. E a gente sabe que um grupo de maior risco dentro do autismo são os autistas de grau leve. Quando a gente tem uma pessoa que está classificada como autismo leve, basicamente ela está inserida em alguns contextos sociais que podem servir de gatilho para ela, justamente pelas dificuldades que ela pode ter essa sensação de pertencimento, dela não pertencer a determinado grupo onde ela está inserida, a não conseguir interagir com as pessoas daquele determinado grupo e achar que aquilo é culpa dela. Basicamente, a gente tem outros gatilhos também, como bullying nas situações de escola ou situações até mesmo familiares. A gente tem também a questão do abuso sexual, que está presente sim em diversas famílias e muita gente não sabe. Então, conversar sobre isso e fazer com que a pessoa entenda que aquela situação não é culpa dela e que ela pode sim melhorar é muito importante, pode salvar vidas. Basicamente, a gente também tem que chamar muita atenção para as pessoas que estão envolvidas, para os chamados sobreviventes do suicídio. Existe um estudo que fala que para cada pessoa que comete suicídio, 6 vidas são diretamente impactadas. É um pai, uma mãe, uma avó, um irmão que fica, mas que nunca vai ter o coração reparado pela perda de alguém tão importante para ele. Então, a gente tem como prevenir o suicídio, sim, mas é bom falar, porque muita gente fala sobre sinais do suicídio. Existem sim alguns sinais, os suicidas às vezes eles podem demonstrar que não estão bem, mas nem sempre eles são presentes. Muitas pessoas, quando cometem suicídio, a pessoa fala: nossa, ela era uma pessoa tão alegre, tão feliz e etc. Então, o suicídio ele tem aumentado não só no caso das pessoas típicas, mas também nas atípicas. E está se aproximando bem da quantidade de epilepsia. A gente sabe que uma pessoa com autismo, ela vive cerca de 16 anos a menos do que uma pessoa típica. Porém, a gente tem como, sim, melhorar esse prognóstico com algumas coisas que a gente tem vivenciado hoje em dia. O tratamento das comorbidades. E a gente sabe que 90% dos casos de suicídio são engatilhados por transtornos psiquiátricos, por transtornos mentais, muitas vezes que estão sem tratamento, muitas vezes que não foram nem diagnosticados sequer. A pessoa com autismo, ela não tem só autismo, ela pode ter sim uma comorbidade, ela pode ter depressão, ela pode ter um transtorno bipolar, ela pode ter um transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, ela pode ter ansiedade, entendeu? E a gente não pode ignorar isso. Porque isso pode favorecer sim um quadro suicida. Então a gente tem que tratar. O acompanhamento psicológico psiquiátrico ele deve ser constante. Não é porque uma pessoa está numa fase boa que ela tem que parar com o tratamento. Tá, se eu estou bem eu vou parar de fazer terapia. Não. E uma coisa muito importante também são para as famílias das pessoas com autismo. As famílias da pessoa com autismo, ela é uma família que muitas vezes é muito cobrada. É cobrada pelo desenvolvimento do próprio filho, é cobrada por tentar dar o melhor para o filho e às vezes não conseguir por questões financeiras ou por questão de oferta de tratamento na cidade, etc. É uma família que vive com uma sobrecarga muito grande, uma sobrecarga de preocupação sobre como vai ser quando o filho crescer, como vai ser quando eu não estiver mais no mundo. Isso é uma preocupação muito constante das mães, dos pais. E as mães, os pais, eles precisam sim de conversar, precisam sim estar inseridos. E um dos fatores de risco para o suicídio é basicamente a ausência de vínculos importantes. E quando eu falo vínculos importantes, não necessariamente é o vínculo familiar. Às vezes um grupo de oração que a pessoa frequente seja um vínculo importante para ela. Às vezes um curso de inglês que a pessoa frequente seja um vínculo importante para ela. Às vezes uma aula de artesanato seja um vínculo importante para ela, as pessoas que estão ali naquele local. E a gente estimular as habilidades das pessoas é muito importante. A gente fazer com que momentos sejam prazerosos e sejam coletivos e sejam interativos é muito importante. Se uma pessoa tem um interesse restrito, né, uma pessoa com autismo tem interesse restrito em determinada atividade, por que não tentar participar daquela atividade com ela? Por que não tentar incluir aquela atividade no cotidiano familiar, no cotidiano escolar, seja lá o que for?
Então existem táticas que a gente pode sim melhorar e evitar que a pessoa chegue nesse quadro, ou evitar que a pessoa chegue ao fato da tentativa de suicídio. A gente sabe que o suicídio ele é um iceberg e a gente só vê a ponta dele. Para cada uma pessoa que tenta suicídio, a gente tem que procura o pronto-socorro, a gente tem em média 3 pessoas que tentaram e não procuraram o pronto-socorro, a gente tem 17 pessoas que estão pensando em cometer suicídio. Então, é uma coisa que pode ter uma pessoa ao nosso redor que esteja precisando ser ouvida. E muitas vezes ela acha que os problemas são muito maiores do que realmente são. E uma das coisas para uma boa escuta é nunca negligenciar o problema da pessoa. É sempre estar com o ouvido atento, às vezes cancelar um compromisso que você tenha e sentar e ouvir aquela pessoa, prestar atenção nela, largar o celular e prestar atenção. Aquela pessoa, às vezes, ela só precisa falar o que está acontecendo com ela. Às vezes, ela só precisa falar para assimilar que o que está acontecendo com ela, às vezes, não é culpa dela. E evitar falar frases prontas, evitar falar vai melhorar, evitar falar você vai ficar bem. E falar até algumas vezes perguntas abertas para estimular aquela pessoa a falar e se livrar um pouco mais daquele peso que ela carrega com ela. Tratar os transtornos psiquiátricos são muito importantes. O acompanhamento psiquiátrico ele não pode parar. Se a pessoa ela toma um remédio antidepressivo, ela não pode ficar sem aquele remédio naquele momento. Tratar esses transtornos são muito importantes e qualquer aviso, qualquer sinal, procurar ajuda. A gente tem centro de ajuda. A gente tem um CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O CVV, por exemplo, ele funciona 24 horas. É só ligar 188, tem um site, tem um chat. A gente tem centros já especializados nisso para ajudar essas pessoas. Mas a ajuda pode estar no coração da gente, quando a gente está disposto a ajudar aquela pessoa. E se você precisa de ajuda, se você acha que está com uma dor insuportável, uma situação que não vai melhorar, procure alguém, procure um amigo, procure ajuda médica, porque vai passar. E a gente tem certeza disso. E juntos a gente pode fazer uma rede de ajuda tão grande que a gente não tem ideia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Eu podia ficar horas falando sobre alguns fatores do suicídio e tudo mais. A gente sabe que o suicídio ele é multifatorial. Às vezes eles acontecem por uma coisa que para mim é muito pequena, mas para você é muito grande. E eu não posso dizer para você que isso não é muito importante a ponto de chegar a você pensar em tirar a própria vida. Eu tenho que entender na sua complexidade que uma coisa que para mim é pequena para você pode ser gigante e que a gente pode ajudar juntos a torná-la pequena, com ajuda sempre profissional. A ajuda profissional ela nunca deve ser ignorada, nunca deve ser negligenciada, porque a saúde mental é muito importante. E uma pessoa com autismo, ela não tem só autismo, ela pode sim ter outros problemas e a gente tem que estar pronto para ajudar elas em todos esses problemas e achar soluções. Juntos nós conseguimos. É isso, muito obrigado e a gente se vê aí. Se quiser conferir meus vídeos, é só ir lá no meu Instagram, @DutraLopes. Eu sempre posto alguma coisa lá. Um abraço.